Um dos melhores lugares na Fórmula 1 foi bloqueado por 2 anos depois que Lewis Hamilton renovou seu contrato com a Mercedes. O novo compromisso de Hamilton vai estender a carreira dele até 2025, com possibilidade de continuar por mais tempo. Isso tem um grande impacto no mercado de pilotos. O anúncio de que Hamilton e George Russell permaneceriam na Mercedes até o final de 2025 foi o primeiro sinal de que o mercado que prometia se abrir a médio prazo agora está se fechando. Antes do anúncio da Mercedes, quase todos os pilotos, com exceção de Max Verstappen e Lando Norris, estariam livres em 2025. Enquanto Hamilton não estava confirmado, a situação entre as principais equipes parecia assim para 2025. Pelo menos uma vaga na Mercedes e na Ferrari estavam disponíveis. O contrato de Sérgio Pérez terminaria na Red Bull e quem sabe o que a Aston Martin iria fazer com Fernando Alonso e Lance Stroll. Havia um enorme potencial para mudanças, mas agora a sensação é de que as coisas devem permanecer como estão. Na verdade, não havia nenhum sinal de que o Russell mudaria de equipe, mas a duração do contrato de Hamilton fecha a porta para Charles Leclerc ou qualquer outro piloto que poderia ser especulado na Mercedes. Leclerc já está negociando um novo contrato com a Ferrari faz algum tempo. Há pouco ele deixou claro que quer renovar. Vai saber se Leclerc recebeu alguma dica de que Hamilton iria continuar e por isso sabia que a Mercedes não era uma alternativa. Seja pelo que for, agora já se sabe que ele vai renovar com a Ferrari. O contrato de Hamilton também impede que Alex Albon sonhe com uma chance na Mercedes. A ambição de Albon era ser parceiro de seu amigo Russell quando sair da Williams, após 2024. Agora terá que procurar outras opções. Albon seria uma ótima opção para qualquer uma das grandes equipes. Mesmo que a Red Bull não tente contratá-lo para uma nova temporada ao lado de Verstappen, suas performances na Williams mostram que ele se encaixaria muito bem na Ferrari, na Aston Martin ou até na McLaren. Se a Ferrari mantiver Leclerc e Carlos Sainz, as opções de Albon diminuem ainda mais. Vai depender da Aston Martin manter Lance Stroll ao lado de Alonso ou da Red Bull tirar Norris da McLaren. Por enquanto, 2025 promete ser bem tranquilo, o que agrada as equipes envolvidas. Atualmente, há a aceitação de que a Red Bull vai ser imbatível até a implementação das novas regras, em 2026, o que fará das 2 próximas temporadas apenas um período de espera. Quando a Ferrari disputava vitórias com a Red Bull e a Mercedes se recuperava do péssimo início de 2022 para voltar a vencer, a competição estava mais aberta. Agora, qualquer mudança de pilotos na parte de cima do grid parece, na melhor das hipóteses, um passo lateral. É provavelmente um caso de melhor o time que você já conhece, já que nas equipes de ponta só tem uma vaga que poderia ficar disponível em breve, e aceitá-la significaria enfrentar Verstappen em uma equipe que é claramente dele. E mesmo que Verstappen não tema ninguém, é improvável que a Red Bull coloque outro piloto de elite ao lado dele. Por isso é lógico que os outros pilotos se mantenham onde estão até o final de 2025 e só então avaliem uma mudança em 2026, quando as equipes estarão se preparando para a chegada dos novos fabricantes de motores, Audi, Ford e Honda, também para as novas regras, a possível queda da Red Bull, que está fazendo seu próprio motor, e para a possível aposentadoria de um Verstappen desiludido, caso sua equipe perca desempenho. Ele continua inconformado com o crescimento do calendário da Fórmula 1 e com os carros pesados e pouco prazerosos de dirigir. 2026 também tem um elefante na sala. O que acontece se a Mercedes não der a Hamilton um carro capaz de lutar pelo título nos 2 próximos anos? O contrato dele vai terminar bem antes de uma mudança de regulamento que pode embaralhar completamente a situação. E se nesse momento as coisas parecerem realmente boas para a Mercedes? Se ele ainda estiver andando bem, a tentação de continuar será enorme e também haverá o receio de perder oportunidades. Imagina só se Hamilton se aposentasse no final de 2025 e visse Russell ou quem o substituísse, trazendo o título de volta para a Mercedes na temporada seguinte. Ele terá apenas 41 anos no início de 2026. Se continuou até agora, por que parar por aí? Não é inconcebível que Hamilton frustre qualquer piloto que esteja de olho na Mercedes por ainda mais tempo. Ele já ajudou a tornar 2025 mais estável, mas é provável que precise ficar mais tempo para ganhar mais um campeonato. Até há pouco, Hamilton falava que não pretendia ficar na Fórmula 1 até os 40 anos.
Mas esse contrato mostra que é isso que vai acontecer. Ele vai fazer 40 anos em janeiro de 2025, mais um marco numa carreira já bastante longa. Vale lembrar que, embora Alonso, Raikkonen e Michael Schumacher tenham mostrado que não é preciso sair do grid aos 30 anos, todos eles passaram um tempo longe da Fórmula 1 durante suas carreiras. Hamilton nunca parou. Se comprometer com a 18ª e 19ª temporadas consecutivas na Fórmula 1 é notável. Ele mesmo se diz surpreso com essa longevidade. Havia especulações no ano passado e nesse ano de que Hamilton pensava em se afastar, já que a Mercedes não conseguia lutar por títulos com as novas regras. Mas mesmo que tenha demorado até setembro para finalizar o contrato, a decisão de Hamilton deve ter sido lógica. Mudar de equipe nessa fase da carreira, especialmente sabendo que a Mercedes ainda tem recursos para enfrentar a Red Bull, não era uma opção realista, já que nenhuma das alternativas oferecia melhores perspectivas no mesmo prazo. Se houvesse um momento para ingressar na Ferrari, seria agora, com a Mercedes em dificuldades, já perto do fim da carreira de Hamilton, e a Ferrari fazendo mais uma reestruturação. A Ferrari, realisticamente, não oferece mais do que a Mercedes em termos de competitividade. Ambas estão abaixo das expectativas, mas há uma diferença. Mesmo que nem sempre acerte, a Mercedes geralmente anda melhor do que a Ferrari. Se você fosse Hamilton, provavelmente teria mais confiança na Mercedes se organizando e enfrentando a Red Bull nos próximos 2 anos do que na Ferrari. E é isso que importa. O que Hamilton precisava perguntar a si mesmo é se ele ainda quer competir. E se sim, por quanto tempo? Por enquanto, as respostas são sim, e por pelo menos mais 2 temporadas. Hamilton ainda se sente em ótimas condições físicas e mentais, ama correr na Fórmula 1 e continua motivado para correr pela Mercedes. Obviamente, um salário generoso ajuda, mas só isso não basta. A conta bancária de Hamilton já deve estar bem recheada. Isso indica que é a perspectiva de mais um título que o faz continuar. Recentemente, ele falou que gosta da ideia de voltar a enfrentar Verstappen em condições iguais. Ele parece extremamente motivado para essa luta, e há uma grande chance dele ter mais sucesso, já que ainda é plenamente capaz de atuar em altíssimo nível. Nós mal falamos do outro piloto da Mercedes, que também fechou um novo contrato, mas é preciso considerar a posição do Russell. Como ele entrou na Mercedes em 2022, com Hamilton já perto do fim da carreira, Russell poderia estar pensando que se tornaria o líder da equipe mais cedo ou mais tarde. Há muitas explicações para Russell ter superado Hamilton na primeira parte de 2022 e ter ficado à frente no campeonato. Mas o importante é que isso deve ter dado a Russell a certeza de que ele realmente poderia vencer Hamilton enquanto ele ainda estivesse na ativa, em vez de esperar que ele se aposentasse. Russell certamente devia esperar ter uma posição mais forte dentro da equipe antes de 2026, mas Hamilton não vai parar até lá. A extensão do contrato de Hamilton e sua recusa de deixar a idade diminuir sua performance mostram que Russell vai ter que esperar pela passagem do bastão. Isso é diferente do que Leclerc teve na Ferrari. Só levou uma temporada para ele tomar o time de Sebastian Vettel e mais uma para eliminar completamente seu lendário companheiro de equipe. Hamilton está muito melhor do que Vettel naquela época, e a Mercedes acredita firmemente nele. Não vai ser o time do Russell por algum tempo. A Mercedes sabe como Hamilton é, então ser um bom parceiro não vai prejudicar Russell a longo prazo. E no curto prazo, isso só importa quando você está disputando o título, o que a Mercedes ainda não está fazendo. O que acontecerá se a Mercedes voltar a ser competitiva nos próximos 2 anos é muito importante para as decisões que os 2 pilotos tomarão. Isso pode gerar um ponto de cruzamento interessante. Hamilton ainda estará presente quando a adaptação de Russell à Mercedes estiver completa e ele se tornar competitivo bastante para ser a esperança de títulos da equipe. Para evitar que seus pilotos tirem pontos um do outro justamente quando o título voltar a estar ao alcance, a Mercedes gostaria que esse ponto de cruzamento só acontecesse quando Hamilton se aposentasse da Fórmula 1. Mas um timing tão perfeito é improvável. Ou vai acontecer uma tremenda batalha interna, ou se algum dos pilotos superar o outro claramente, haverá uma nova variável no mercado de pilotos que deve ser considerada em meados de 2025.